Antes, vamos meditar por alguns minutos na palavra de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. É de verdade uma rápida reflexão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Está escrito assim, palavras do Senhor para o nosso coração. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? É um texto em que o apóstolo Paulo está também defendendo o seu apostolado, falando dos seus sofrimentos pessoais como apóstolo, naquele ambiente difícil. Imagino o apóstolo Paulo sendo perseguido, e algumas vezes ele apanhou, foi apedrejado, ele conta a sua história, o seu trajeto.
ele estava sendo ameaçado de morte o tempo todo, e assim como no final do seu ministério ele morreu, foi decapitado por ordem de Nero, mas ele vivia nesse contexto de sofrimento, de perseguição. A igreja dos irmãos lá em Corinto também estava passando por momentos difíceis. Paulo havia escrevido já uma carta para eles, para tratar de alguns problemas internos que aqueles irmãos estavam enfrentando, problemas gravíssimos que eles estavam enfrentando. Ele escreveu uma outra carta também para eles, que nós não temos em mãos. Ele apenas menciona esta carta, mas que nós não sabemos o teor desta carta. E ele escreve esta carta aqui que nós temos, a segunda carta, né, que nós temos, que na realidade seria a terceira carta para aquela igreja, para lidar com as situações difíceis que as pessoas estavam vivendo. E aí ele olha para si como exemplo para que as pessoas pudessem ver que sofrimento faz parte da vida. Para ver que a tragédia faz parte da vida. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos tribulações. E esse texto aqui não alivia em nada em relação a isto. De que não vamos ter mais sofrimento, não vamos ter mais nenhum tipo de tragédia, não vamos ter guerras, não, muito pelo contrário. Esse texto deixa muito claro para nós que estamos sofrendo, estamos em sofrimento. E esse texto parece que mostra uma coisa constante, de que estamos em sofrimento até a vinda de Jesus Cristo. Parece estranho, não é? Parece estranho, mas é uma realidade. Ele já aponta aqui para a ressurreição. Ele aponta para a ressurreição. Ele fala que o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também vai fazer isso conosco. Também vai fazer isso conosco. Ele fala, ó, nós seremos ressuscitados, nós seremos apresentados juntos. Então, nesse contexto aqui, parece-me que de uma maneira um pouco diferente, mas nós estamos vivendo isso também no mundo. Nós estamos em sofrimento. E parece-me que não tem alívio em relação a isso. Não tem alívio, não vai parar de ter sofrimento. Não vai parar de acontecer tragédias no mundo. As guerras, elas não vão simplesmente cessar e dizer, ó, agora é paz perfeita no mundo, porque isso não é uma realidade. E nós sabemos disso, que a paz perfeita, ela não está em circunstância humana nenhuma. A paz perfeita não está na ausência de guerra. A paz perfeita não está no fato de que um presidente vai estender a mão para o outro e simplesmente se cumprimentar. Não está nisso. A paz perfeita é aquela que Jesus Cristo disse: no mundo vocês terão tribulações, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. E ele diz, ele deixa uma paz no nosso coração que excede tudo isso. E Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele fala a respeito desta paz que excede todo o entendimento. É uma paz que excede todo o entendimento, porque como você tem paz em meio a todo esse sofrimento? Nós temos guerras, nós temos desempregos, nós temos doenças dizimando as pessoas. É o tempo todo. O tempo todo. Você ouve falar, alguém está passando mal, alguém foi internado, alguém morreu. Sofreu um acidente. Teve um acidente com um avião, teve um acidente com um ônibus, teve um acidente trágico na estrada. O tempo todo. O tempo todo. Agora a gente ouve falar das mortes lá dentro da Ucrânia, de soldados russos também que já morreram. Você ouve falar, muitas vidas. Muitas vidas. Olha, se morreram 1000 pessoas até agora, sei lá, não sei quanto, estou dando um exemplo. Imagine, são 1000 famílias. São pessoas que estão em sofrimento e não tem o que fazer agora. Não dá tempo nem de parar para chorar. Não dá tempo nem de parar para ter um momento de luto.
As pessoas estão no caminho, elas estão indo embora de lá, estão fugindo de lá. As pessoas estão escondidas em bunkers, elas estão ali apavoradas com o barulho dos mísseis. Então, morreu gente aqui do lado, não dá nem para pensar em cuidar ou velar, não dá para isso. Tem que fugir. Vai chorar depois. A hora que estiver num lugar seguro, aí que vai chorar. Lá ficou para trás o meu filho, meu marido, minha esposa, morreram, aí que vai chorar. Então é um tormento para todo mundo. É um tormento para todo mundo. Nós temos que andar ainda mascarados ainda. Temos que cuidar ainda. Já tomou terceira dose? Eu tomei também terceira dose. Muita gente já fez isso. Mas ainda você tem que andar mascarado. Você tem que se cuidar ainda. E é claro, tem muita gente que não se cuida ainda. Ontem você viu lá num clube lá em São Paulo, uma festa de carnaval, um negócio assim, multidão lá dentro. O helicóptero rodando em cima e denunciando, mas tudo bem. Vai fazer o quê? O ser humano é assim. O ser humano é assim. Por quê? Porque nós estamos sofrendo. Nós estamos em sofrimento da alma, estamos em sofrimento físico, estamos em sofrimento espiritual. Estamos sim, está dolorido aqui dentro da alma de todo mundo. Está muito ruim para todo mundo. É tristeza em cima de tristeza. Como que você vai ficar alegre com tudo isso que está acontecendo? Como você vai ficar feliz com tudo isso que está acontecendo? É o sofrimento físico, porque também nós adoecemos também. Nós adoecemos. Agora uma pequena gripe que você tem, você já tem que ficar dentro de casa. Você já não pode mais sair. Você sabe que é uma pequena gripe, mas você tem que ficar em casa. Isso é um sofrimento. Tolhendo as pessoas. É um sofrimento espiritual porque é um momento de apelo, de oração, de clamor. Esse é o momento que nós estamos vivendo. E sabe, meus irmãos, nós não podemos chegar lá na Ucrânia, na Rússia agora, não podemos chegar lá. Não podemos nem pensar em ir lá. Mas as nossas orações podem fazer trazer um resultado maravilhoso em relação às vidas. Nós não estamos pensando em fim de guerra, porque isso é uma realidade no mundo. É utopia pensar que nós vamos orar e vai acabar tudo agora. Não vai acabar tudo agora. Nós temos que orar por misericórdia, pelas vidas, pessoas. E é disso que Paulo está falando aqui. Ele está falando aqui de que o diabo, que é o Deus deste século, ele tem cegado o entendimento das pessoas. E tem usado de todas as armas para cegar o entendimento das pessoas, para que elas não vejam a gloriosa luz do Evangelho de Cristo. E se elas não veem essa luz gloriosa do Evangelho de Cristo, elas vão perecer eternamente. Eternamente. Essa é uma realidade. É uma mensagem que nós temos. E é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Não somos agressivos nem mal educados com ninguém. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas a mensagem do Evangelho é essa que nós estamos lendo aqui na palavra. Olha, o diabo está cegando o entendimento das pessoas. Elas não estão enxergando a verdade do Evangelho. Não estão enxergando. E porque não estão enxergando a verdade do Evangelho, elas estão morrendo e morrendo sem Cristo. E nesta ressurreição que Paulo aponta aqui, que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus e que nós também seremos ressuscitados, essas pessoas serão ressuscitadas para viver a eternidade longe de Deus. E se agora o sofrimento nosso é muito grande, imagine você depois, na eternidade. Distância total de Deus, ausência total de Deus. E é disso que Paulo está falando aqui. E coloca para nós o seguinte: tudo isso que nós estamos vivendo aqui de guerra, desemprego, doenças, tudo. Falsos profetas levantando, heresias se multiplicando no mundo, todo tipo de sofrimento que nós estamos vivendo. Paulo diz, leve e momentânea.
Olha só, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Aí quem está sofrendo, está desempregado, não tem dinheiro nem para pagar as contas no fim do mês. Quem está com um ente querido lá no coma, no estágio terminal. Quem recebe um diagnóstico terrível, seja lá o que for. Quem está no meio daquela situação de míssil lá de um lado para o outro, você vai dizer para ele, é leve e momentâneo isso aí. É estranho, não é? É estranho a gente pensar isso. Porque quando nós estamos em sofrimento, nós nem olhamos de lado, não enxergamos ninguém. Nós só conseguimos enxergar a nossa dor. Só conseguimos olhar para nós mesmos. Aí Paulo diz, esse sofrimento é leve e momentâneo. Sabe por quê? Porque nada se compara à eternidade. Nada se compara à eternidade. Bem como tudo que nós vivenciamos de maravilhoso, de lindo, de belo, de gostoso nesse planeta, Paulo mesmo já disse que nada dá para comparar com as glórias que nos esperam na presença de Deus. Que tudo aquilo que nos esperam, nem olho viu, ninguém faz ideia das maravilhosas delícias da presença de Deus. Parece historinha, né, de aquelas coisas de bruxa, castelo, príncipe encantado, né, que vem para... Parece... Mas é muito cruel, viu? É muito cruel. Então, você que está em sofrimento, ele diz assim, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É andar nesse mundo, pisar nesse chão, mesmo em dor, mesmo em meio à tragédia, mesmo o míssil explodindo do seu lado, mesmo que o míssil exploda na sua cabeça, é transitório. Porque há uma bênção reservada para nós. E ela será concretizada na ressurreição dos nossos corpos. E aí o Apocalipse diz, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais doença nenhuma, dizendo que todas essas coisas já passaram. Lá no Apocalipse já olha para o passado. E é a presença de Deus que vai nos satisfazer plenamente. Se agora eu estou sofrendo, se agora eu estou vivendo um momento difícil, eu fixo os meus olhos lá nele o tempo todo. Olhando para ele não tem como errar o caminho. Não tem como errar o caminho. Olhando para ele não tem como titubear. Ele está lá do outro lado da ponte, com os braços abertos, a ponte está balançando muito, está faltando alguns pedaços da ponte, mas ele está dizendo, vem, pode vir. E você vai seguramente olhando para ele, e a ponte vai ruindo atrás de você. Cada passo cai um pedaço da ponte. E você vai lá, na direção. Você vai receber o abraço dele lá do outro lado. E aí a ponte caiu de vez, detonou tudo, destruiu tudo. Mas você está nos braços do Senhor. Então você está sofrendo agora, está vivendo uma dor agora, seja lá de que natureza for, você precisa fixar os seus olhos em Jesus Cristo. É nele. Porque se você fixar os olhos aqui, você vai perceber que a sua conta está zerada. Você vai perceber que não vai entrar dinheiro nos próximos dias. Você vai perceber que a pessoa que está lá doente, ou você mesmo, pode piorar e pode até morrer por causa da enfermidade. Você vai perceber que o míssil vai cair mesmo, não tem jeito. Você vai acordar em meio a um alagamento total, ter que sair correndo com a roupa do corpo toda molhada ainda, e olhar para trás e ver a sua casa caindo, com tudo lá dentro. Com tudo que você construiu a vida inteira.
Ali vai tudo. Seus bens, seus documentos, é tudo ali embora. E você sai com uma roupa no corpo e vai para algum abrigo. Como aconteceu lá em Petrópolis. Aí chega lá no abrigo, tem que mudar de lugar, porque o abrigo também está desabrigado. O que é isso? Que situação é esta? É corrupção, seja lá o que for. Nós estamos em sofrimento. E a maneira de olhar para Ele, fixar os olhos nele, é conversar com Ele, é orar, conversar com Ele o tempo todo. Falar para Ele da nossa preocupação, da nossa tristeza, da nossa dor, mas é falar com Ele, olhar para Ele o tempo todo. Não tirar os olhos dEle. Não tirar os olhos dEle. Dá para entender isso? É assim que funciona. Paulo estava pregando em meio a turbulências, perseguições. Depois ele foi preso. E por último, na sua última prisão, ele não saiu da prisão. Mesmo ele falando, ore por mim, eu tenho desejo de ir até aí visitar vocês, assim que eu sair da prisão. Ele não sai. Ele é decapitado. Ele é decapitado. Bom, é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Foi decapitado. Aí a gente vai falar o quê? Quem sou eu, né, em comparação ao apóstolo Paulo? Eu vou ficar chorando as minhas dores? Eu vou ficar vivendo dentro do meu sofrimento? Ó vida, ó dia, ó azar? E ele está dizendo, é leve e momentâneo o que você está vivendo. É leve e momentâneo o que você está vivendo. É fixando os olhos nele, fixando os olhos nele. O tempo todo. Agora é um momento também que estou ouvindo, tenho assistido alguns vídeos, é muita profecia para o meu gosto, viu? É muita revelação para o meu gosto, viu? Muita gente revelando não sei o quê, revelando não sei o quê, comentando a guerra da Rússia com a Ucrânia, o porquê, qual é a profecia, o que fulano falou, o que está escrito na Bíblia. Balela tudo isso. É muita profetada, é muita revelação, que não levam a absolutamente nada, não vai mudar o cenário de nada, nada, absolutamente nada. Balelas. Perguntaram para Jesus, Senhor, quando? É que ele diz, não interessa. O que você tem que fazer? É pregar o Evangelho. É ir por todo mundo pregar o Evangelho. É isso que Jesus disse. Se, que nem eu ouvi o comentário que o Putin pegou a data, para ele a numerologia tem importância, tudo bem, problema dele. Problema dele, não é problema meu. Porque 22/2/2022, para ele tem um sentido, o problema é dele. E eu com isso. E o que a Bíblia tem a ver com isso? 22/2/2022, o que isso traz de novidade? Aqui está dizendo que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. O que as pessoas precisam é ver a glória de Cristo. O que as pessoas estão precisando é ser iluminadas na alma e ver a glória de Cristo. Porque senão elas não verão a Deus. Então, você está sofrendo, está em sofrimento, presta atenção naquilo que precisa ser realmente prestado atenção. Fixando os olhos em Jesus, nele, para você atravessar essa ponte capenga da vida. Amém? Dá para entender? Eu espero que Deus tenha misericórdia na nossa vida e nos ajude a manter os olhos fixos em Jesus. Porque a palavra de Deus está dizendo, isso não é nova revelação não, viu? Isso não é profecia não, está escrito aqui, ó. É leve e momentâneo tudo isso que nós estamos vivendo.
É leve e momentâneo. Curve a sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Vamos orar. Vamos apresentar diante do Senhor essas necessidades, esses nomes que nós já falamos aqui, essa situação caótica que estamos vivendo no mundo. Pessoas perdendo tudo, perdendo seus bens. Eu vi uma empresária lá de Petrópolis chorando esses dias, dizendo que ela não tem mais. Morreram 2 funcionárias dela e ela perdeu tudo, desabou a fábrica dela, perdeu o maquinário dela, perdeu tudo. Então não tem nem como dar emprego mais para as pessoas. Muita gente doente, na alma, no físico, mas muita gente espiritualmente doente também, porque não está vendo a glória do Evangelho de Cristo. E muitos que já viram a glória do Evangelho de Cristo estão adormecidos. Estão adormecidos. E Paulo está dizendo para a gente fixar os olhos em Jesus. E eu preciso pensar seriamente nisso. Porque senão eu vou ficar chorando o tempo todo, olhando para dentro de mim, para o meu sofrimento, para a minha dor. E está escrito, é leve e momentâneo. Há uma glória eterna reservada para nós. Assim como há um sofrimento eterno reservado para aqueles que morrerem na cegueira sem Jesus. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Querido Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor estas vidas que estão enfermas, desempregadas, estão em sofrimento. Apresentamos ao Senhor o município de Petrópolis, as autoridades ali, as pessoas que estão lá nesse momento tão dramático. Oramos pelas pessoas que estão ajudando, apoiando, para que o Senhor mande recursos. Oramos, ó Deus, pelas pessoas envolvidas nesta guerra cruel, Rússia e Ucrânia, todos aqueles que estão ali ao redor. Quantas vidas, ó Deus, já foram ceifadas de maneira cruel e injusta. Quanta gente já, famílias separadas. Pedimos ao Pai que o Senhor tenha misericórdia de tudo isto. Que o Senhor tenha piedade dessas pessoas. Que a luz do Evangelho de Cristo possa resplandecer naquele meio. Manda recursos para ajudar e apoiar aquelas pessoas que agora perderam tudo, que tiveram que deixar suas casas, suas famílias. Socorre, Deus, porque o Senhor é o socorro presente na angústia. Abençoe, Senhor, a nossa vida aqui, nossa igreja, para que nós caminhemos firmes, olhando o tempo todo para o nosso alvo supremo, que é Jesus Cristo, fixando os nossos olhos nele o tempo todo. E muito obrigado a Deus pela promessa do Senhor, de que nós estaremos com o Senhor, de que nós também seremos ressuscitados do nosso corpo,
de todo esse sofrimento e receberemos, ó Deus, a paz perfeita por toda a eternidade. E ela só está no Senhor. Por isso nós queremos continuar firmes olhando para o Senhor. E vivenciando esta leve e momentânea tribulação. E que da nossa vida, todo esse sofrimento, todo este momento difícil, sirva para a glória do Teu nome, Senhor. E que o nome do Senhor seja glorificado através de cada um de nós. Dirige, ó Deus querido, esse dia, é o dia do Senhor, é para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém?